Oi, pessoal! Eu sou a Júlia e está começando mais um episódio do História Alternativa. No episódio dessa terça-feira, eu irei responder se a eleição de Lula como presidente resultará na implementação de um sistema tal qual o da Venezuela, algo bastante especulado ultimamente. Antes de chamar o episódio de hoje, gostaria de pedir que siga o podcast no Instagram e curta nossa página no Facebook. Afinal, são por esses canais que você receberá informações sobre as nossas novidades, então fique atento para não perder nada. Também não se esqueça de avaliar o podcast com as 5 estrelas se estiver nos ouvindo pelo Spotify. E se você quiser sugerir o tema dos episódios futuros, envie um e-mail para historiaalternativa.podcast@gmail.com. Dados os recados, vamos para o episódio? Continua comigo depois da vinheta! A relação do Partido dos Trabalhadores e do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva com governos considerados autoritários na América Latina, como os de Cuba, Venezuela e Nicarágua, foi fortemente explorada na campanha presidencial por seu adversário, o atual presidente Jair Messias Bolsonaro, que passará a faixa presidencial a Lula em 2023. De outro lado, críticos de Bolsonaro o acusam de hipocrisia nesses ataques a Lula, já que seu governo priorizou o relacionamento com países que não são considerados democráticos, como o regime de extrema-direita da Hungria ou a monarquia absolutista da Arábia Saudita. Esses críticos de Bolsonaro dizem ainda que seu governo tem flertado com medidas autoritárias típicas de ditaduras, como o desejo de ampliar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, para conseguir maioria favorável na corte, uma medida que foi adotada tanto na Venezuela como na Hungria. Em 18 de outubro de 2018, poucos dias antes do segundo turno da eleição presidencial, que o confirmaria como novo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro foi ao Twitter e se dirigiu aos brasileiros. Abre aspas. Sempre dissemos que não existe salvador da pátria, mas graças à união do brasileiro, temos a chance real de não virarmos a próxima Venezuela. Juntos, daremos o pontapé para fazermos do Brasil uma das mais respeitáveis potências mundiais. Fecha aspas. Ali, o então candidato pelo PSL repetia um dos temas mais frequentes em sua campanha eleitoral: o medo dos brasileiros de que a crise política, econômica e social que assolou o país vizinho, em decorrência das políticas do regime chavista, pudessem se aplicar no Brasil. No imaginário da população brasileira, o colapso da Venezuela ganhava cores cada vez mais vivas com a chegada em massa de imigrantes do país em fuga da fome. Abre aspas. Vamos vencer e quebrar a engrenagem que quer nos tornar uma Venezuela. Fecha aspas. Tuitou o candidato em 10 de outubro de 2018, em outro exemplo dentre as dezenas de mensagens sobre o assunto que ele disparou naquele ano. 2 anos e meio após a posse de Bolsonaro, no entanto, especialistas em política latino-americana, ouvidos pela BBC News Brasil, disseram que o atual presidente brasileiro é o líder mais próximo ao estilo de Hugo Chávez que o Brasil já teve no período democrático recente. O ex-ministro das Relações Exteriores do México e professor da New York University afirmou à BBC News brasileira que, abre aspas, Bolsonaro se cercou de militares, criou embate com outros poderes, desacreditou o processo eleitoral e tentou calar a imprensa. Todas medidas tiradas do manual chavista.
Fecha aspas. A crise na Venezuela foi algo que se iniciou por volta de 2013 e desde então arrasta-se nesse país. Trata-se de uma crise econômica, uma vez que a economia do país está destruída, mas também é política, uma vez que a disputa pelo poder e o autoritarismo de Maduro levaram a isso. Atualmente ainda, a Venezuela encara uma crise humanitária gravíssima, pois parte considerável de sua população sofre com a falta de alimentos, o que a força a ter que se refugiar em países vizinhos. Além disso, a Venezuela vive sob a ameaça constante de sofrer uma intervenção militar direta dos Estados Unidos. Só é possível entender as raízes da crise venezuelana se antes realizarmos uma breve retrospectiva da história do chavismo no país. A ascensão de Chávez como figura política se deu durante a década de 1990. Hugo Chávez era paraquedista do exército venezuelano e membro do Movimento Bolivariano Revolucionário 200, o MBR-200. O MBR-200 era um grupo revolucionário de esquerda que tinha como grande objetivo a tomada de poder na Venezuela. Chávez e os outros membros desse grupo organizaram um golpe contra a presidência do país em 1992. Na ocasião, o presidente era Carlos Pérez e o golpe, que contou com a participação de Chávez, fracassou. Ele, assim como outros participantes, foi preso. Em 1994, Chávez foi anistiado pelo então presidente Rafael Caldeira e resolveu empreitar a carreira política. Em 1998, Chávez lançou-se como candidato à presidência da Venezuela e, durante sua campanha eleitoral, defendeu a necessidade de promover mais justiça social na Venezuela por meio do principal produto da economia do país, o petróleo. Chávez venceu a eleição de 1998 e, no ano seguinte, assumiu a presidência do país por 14 anos. Ao longo desse período, Chávez venceu eleições em 2000, 2006 e 2012, além da vitória que aconteceu em 1998. Durante seu governo, Hugo Chávez realizou um amplo processo de distribuição de renda na Venezuela. Além disso, o produto interno bruto do país aumentou, o número de pobres no país caiu e a mortalidade infantil também foi reduzida. Apesar de ter tido sucesso na distribuição de renda, o governo chavista contribuiu para o enfraquecimento da democracia no país. Entre as ações realizadas por Hugo Chávez que contribuíram para o enfraquecimento da democracia venezuelana está o aparelhamento do Supremo Tribunal, que aconteceu quando o então presidente aumentou o número de juízes de 20 para 32 e nomeou 12 deles, os quais eram defensores do seu modo de governo. Além disso, Chávez perseguiu opositores e procurou, por meio de reformas na Constituição, perpetuar-se no poder. As contradições do governo de Hugo Chávez criaram uma forte divisão na Venezuela, uma vez que, por meio das ações de distribuição de renda, seu governo conseguiu conquistar uma massa de pessoas que fornecia forte apoio. Apesar disso, o governo de Chávez também criou uma oposição bastante radicalizada, que não tinha pudores em usar sua força, como aconteceu em 2002, para retirá-lo do poder. Depois que Chávez faleceu em 2013, o país passou a ser governado provisoriamente pelo seu vice, Nicolás Maduro. Em 2013, ele foi escolhido oficialmente presidente do país após vencer uma eleição realizada naquele ano. Desde que Maduro assumiu,
a situação da economia e da política venezuelanas agravou-se consideravelmente. As semelhanças entre Chávez e Bolsonaro não se esgotam nas coincidências biográficas ou no modo como souberam explorar as redes sociais e a imagem de outsiders para conquistar os eleitores. Com mais ou menos sucesso, ambos operaram avanços sobre as Supremas Cortes e apostaram nos embates com instituições democráticas, especialmente com a imprensa. Ambos ainda incentivaram ou promoveram o armamento da população civil e militarizaram o Estado, ao mesmo tempo em que interferiram em órgãos investigativos, expurgavam servidores públicos não alinhados e tentavam levar os dados oficiais a apoiar narrativas de seus governos, nem sempre condizentes com a realidade. Embora tenha adotado Chávez como um de seus antagonistas principais na eleição presidencial, Bolsonaro admitiu em 1999 beber da fonte chavista em sua formação política. Em uma entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o então deputado federal afirmou que, abre aspas, Chávez é uma esperança para a América Latina e gostaria muito que essa filosofia chegasse ao Brasil, fecha aspas. Na ocasião, o deputado admitiu que pretendia ir ao país vizinho para tentar ser recebido em visita no Palácio Presidencial de Miraflores. Ele disse, abre aspas, acho que ele vai fazer o que os militares fizeram no Brasil em 1964, com muito mais força. Só espero que a oposição não descambe para a guerrilha, como fez aqui. Fecha aspas. Em 2020, já presidente, Bolsonaro repetiu em uma live que achou maravilhoso ver Chávez vencer as eleições. Disse, abre aspas, depois fez besteira e virei opositor, como sou ao governo Maduro, fecha aspas. Então, de maneira bastante resumida, se o Brasil não se tornou um protótipo de Venezuela em 4 anos de governo Bolsonaro, não é com Lula que isso irá acontecer. Conheça as propostas do presidente eleito para governar a partir de 2023 e ajude a combater a desinformação. Espero que tenha gostado e conto com você no próximo episódio. Bons estudos e até mais!